Nós estamos começando uma nova série. O pastor Pedro foi corajoso deixar eu abrir essa série chamada Fora do Gancho. Está aqui na tela aí, o telefone caidinho, bonitinho. Fora do Gancho. E nós vamos tratar hoje sobre vocação, sobre chamado. Algo que tem tudo a ver com todos nós aqui. Então, que Deus possa falar contigo nessa noite, deixe seu coração aberto, que você possa aproveitar e realmente... O assunto que nós temos que conversar é muito legal. Falando sobre isso, desafinei. Falando sobre isso. Tomar minha aguinha do Batman, para ficar de boa. Um pastor, certa vez, disse que todo homem, toda mulher, tem que responder 3 perguntas na vida. Presta atenção para ver se você já respondeu essas 3 perguntas. São essas aqui. Qual Deus a quem eu vou servir? Com quem vou me casar? Essa é complicada, né? E qual a carreira que eu vou seguir? Então, todo homem, toda mulher na sua vida precisa responder essas 3 perguntas, muito importantes. Talvez a grande maioria aqui já respondeu essa primeira. O fato de você estar aqui hoje, você ter separado o seu sábado, é porque você já sabe o Deus a quem você serve. Amém? Talvez alguns de vocês já acertaram aqui nesse ponto. Quem é casado aí, levanta a mão. Parabéns. Galera vitoriosa. Demorou, mas conquistamos. E para você que ainda está também, que achou que seria mais fácil como eu, ainda está emperrado, tenha paciência, está chegando. Se está demorando é que vai ser bom. Amém? Mas hoje nós vamos conversar sobre essa terceira pergunta. Qual a carreira que eu vou seguir? Talvez você já escolheu uma carreira, talvez você esteja ainda fazendo a faculdade, e você fala, meu Deus, eu só passei nesse vestibular para poder ganhar um carro, ou para me livrar do meu pai e da minha mãe. Ou então você está no trabalho e você fala, cara, tomara que isso não seja minha carreira, tomara que seja só um próximo passo. Mas a gente vai tentar entender de Deus, o que Deus quer para a sua vida em relação à sua carreira. Qual é a sua vocação, para o que Deus tem te chamado. Então, para responder essa pergunta, nós temos que entender primeiro que Deus tem uma vocação para a minha vida. Deus tem uma vocação para a sua vida. Você não está aqui por acaso na terra. Você não nasceu porque você foi o espermatozoide mais valente. Não. Você sabia que, a respeito disso, eu estudei isso aqui, apenas 1 em 300 milhões de espermatozoides conseguem fecundar o óvulo na criação de um ser humano? Então, quando bater a tristeza, você estiver na bad, chateado com a vida, decepcionado, então você pensa, cara, eu sou melhor que 300 milhões. Olha para quem está do seu lado e fala, você é um vencedor. Olha aí, você é um vencedor, cara. Você venceu a corrida mais difícil da vida. Mas, além de nadar mais rápido do que os outros espermatozoides, a sua vida tem um propósito. Existe um plano de Deus para você, amém? Deus está te chamando para algo. Só que quando nós falamos de chamado, primeiro nós temos que... Aqui a foto de você vencendo na vida. Então, quando nós falamos sobre chamado, temos primeiro resolver esse problema do mito do chamado. Existe um mito no chamado dentro da igreja. A igreja medieval tinha um dos sacramentos que dividia o mundo entre secular e religioso. Então, naquela época, existia um conceito de que o chamado de Deus era apenas para o clero, ou seja, aqueles que iam para o ministério em tempo integral. E essa visão, ela continuou na igreja até nos dias de hoje. Muita gente pensa, só quem é chamado é o pastor, ou é o missionário, a missionária, aquela pessoa que trabalha na igreja. Esses são os chamados. Um advogado, ele exerce um trabalho secular. Um pastor exerce um trabalho religioso. Chamado é só para trabalhos espirituais, religiosos. Aí toda vez que o pastor fala aqui na frente sobre o seu chamado, sobre sua vocação, aí você já pensa, lá vem aquele pastor querendo que eu largue tudo e vá para a África. É um mito. Isso é um mito que nós precisamos acabar, porque isso atrapalha a gente entender a vocação, o chamado de Deus para nossas vidas. Assim como Deus me chamou para ser pastor, Ele também te chama para ser médico, te chama para ser contador, professor, servidor público, artista e até dançarino da carreta furacão.
Às vezes chama. Quer dizer, acho que exagerei um pouco. Mas isso é a sua vocação. Martinho Lutero, o cara da Reforma Protestante, ele trouxe um entendimento diferente bíblico a respeito de chamado de Deus. Ele diz o seguinte, que ele insistia que todas as formas de trabalho eram chamados que honravam a Deus. Ser um fazendeiro, ser um artesão, ser um artista é uma vocação, é um chamado de Deus. Tanto quanto ser um pastor. Todos nós somos chamados. E para isso ficar mais claro, hoje nós vamos tomar o exemplo da vida de um cara na Bíblia, que eu gosto muito, que eu admiro muito, chamado Paulo. Nós vamos ler Atos 20, 24, uma passagem que mostra Paulo se despedindo da igreja em Éfeso, uma cidade localizada na Ásia Menor. Então Paulo estava lá, ia embarcar num navio em direção a Jerusalém, e ele se despede da igreja. Só que não era uma viagem qualquer. Tanto ele quanto a liderança da igreja estavam preocupados porque essa viagem poderia custar a vida de Paulo. A liderança dos judeus, os líderes religiosos daquela época, conhecidos também como fariseus, eles estavam indignados com Paulo, porque Paulo estava pregando sobre Jesus, e isso estava causando um tumulto, muitas pessoas estavam se convertendo, e eles queriam acabar com a vida de Paulo, e Paulo vai exatamente para o centro, para o pior lugar do mundo, onde estava essa liderança. E aí, ele sabia que essa viagem poderia ser preso, poderia custar sua vida, mas ele estava convicto que era um comando que ele tinha do Espírito Santo. Era para ir para Jerusalém, não importa o que custasse. Então, nessa despedida, ele faz uma declaração maravilhosa para essa liderança da igreja em Éfeso. E é isso que nós vamos ler aqui em Atos 20, 24. Se você tiver com sua Bíblia, você pode abrir para acompanhar também, vai estar aqui na tela. Então diz o seguinte, a palavra do Senhor aqui, Paulo dizendo, se despedindo nesse momento tão importante: todavia, eu, Paulo, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vamos ler de novo? Volta aqui. Todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo que o que eu quero é completar o meu chamado, é completar a minha vocação, é completar o meu propósito, aquilo que o Senhor Jesus confiou a mim. É só isso que eu quero. A minha vida não importa. Minha vida não tem valor, minha vida não tem sentido se eu não viver o que Deus tem para mim. E sobre isso, o que nós podemos aprender hoje, sobre o seu chamado, para responder essa pergunta: qual é o propósito da minha vida? Para que eu estou aqui? Para que eu nasci? O que Deus tem para mim? Então nós vamos aprender alguns pontos, pode passar? Primeiro, a vocação é algo divino. E isso tem que ficar bem claro para a gente. A vocação é algo que vem de Deus. E todos nós somos vocacionados. A partir do momento que eu reconheço que a minha vida não é minha, e que eu devo prestar contas a quem me deu essa vida, isso me leva a procurar as respostas que eu tenho, as dúvidas que eu tenho, procurar essas respostas no meu Criador. Você levanta os seus olhos a Deus e fala: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim, Deus? O que o Senhor tem para a minha vida? O que eu tenho que fazer? Antes da sua existência, existe um propósito. Por exemplo, esse microfone. Alguém fez esse microfone. Alguém criou, desenvolveu, estudou e tal, e botou para vender e nós compramos. Mas antes desse microfone existir, ele existia na cabeça do Criador. Um cara pensou sobre esse microfone. Ele tinha um objetivo: vou fazer um negócio aqui que parece um sorvete, que as pessoas vão falar e vai projetar. Então o cara, quando ele pensou no microfone, ele fez isso. E da mesma maneira acontece com a gente. Antes de nós nascermos, nós já éramos conhecidos na mente de Deus. No ventre de nossas mães, o olhar de Deus já estava sobre nós. Amém? A vocação, ela é divina. Nós não podemos esquecer isso. Quem define o nosso propósito, e o propósito de algo que existe, é o Criador. Não é o microfone que escolhe o que ele vai ser. Eu estou a fim de ser microfone, agora estou a fim de ser bateria. Não. Quem definiu é o Criador. E somente nós somos felizes e plenos quando nós estamos dentro do propósito que nós somos criados.
Primeiro ponto, a vocação é divina. O segundo ponto, a vocação é revelada. A vocação é revelada. A vocação não é algo escolhido. A pergunta que geralmente a gente faz para as crianças: ô menininho catarrento, o que você quer ser quando você crescer? Se a gente pensar direitinho, essa pergunta está errada. O correto seria afirmar: menininho catarrento, o que Deus quer que você seja quando você crescer? Esse seria o correto. Vocação é uma palavra que vem do latim, vocare, estudei o latim também, só essa palavra pelo menos, e significa chamado. Vocação significa chamado. Quando Deus me chama, eu não escolho. Sabe o que eu faço quando Deus me chama? Eu atendo. Deus chega para mim: Jairo, você vai ser pastor. Eu, ai Deus, pastor não, pastor está pagando tão mal. Deixa eu ser modelo, sempre quis. Tem um maior jeitão. Devem ter. Isso não existe. Isso não existe. O que eu faço? Eu atendo. A única escolha que eu posso fazer é de atender ou não atender. Mas mudar a definição do Criador, isso não existe. Quem define o propósito de sua vida é Deus. O apóstolo Paulo afirma de maneira convicta que a sua vida é fazer aquilo que Jesus chamou ele para fazer. É o Espírito Santo que me diz de cidade em cidade, que eu vou visitando, que eu vou viajando, o que eu tenho que fazer, quem eu tenho que encontrar, o que eu tenho que falar, quanto tempo permanecer. Então, às vezes, você vai estudando lá em Atos, e você vê Paulo causando e fazendo um monte de coisa, e às vezes ele chega na cidade e Deus fala: não é para entrar aí não, vaza. Aí ele vai, então beleza. Era assim. Ele tinha tanto discernimento de Deus, que ele sabia exatamente o que fazer, e quando fazer e como fazer. Vocação, quem revela é Deus. Vocação é revelada. Não é questão de escolha, de você escolher qual é a melhor opção. É questão de discernimento. Terceiro ponto é que a vocação, ela é pessoal. A vocação, ela é intransferível. Existe uma coisa que a gente sempre escuta, que fala assim: ninguém é insubstituível. Já ouviu isso? Ninguém é insubstituível. As pessoas, se você não faz o que você tem que fazer, alguém vai fazer no seu lugar. Para Deus não é assim que funciona. A sua vocação é somente sua. Aquilo que você tem que fazer, se não for feito, vai ficar sem fazer. Por exemplo, amar a sua esposa. Homens casados. Se você não amar a sua esposa, ninguém vai fazer isso por você. Nem o Ricardão. Mesmo que ela seja amada por outras pessoas, por exemplo, ela é amada pela família dela, ela é amada pelos filhos, pelos amigos, mas o tipo de amor que só você pode dar, ninguém vai dar. Só quem pode dar o amor de marido é o próprio marido. Não tem como transferir isso. É uma vocação pessoal. A sua família é a sua missão. E o seu chamado, ele é pessoal, no sentido de não comparar o seu chamado com o de outra pessoa. Às vezes você olha para uma pessoa: aquele cara lá é médico, ele está abrindo mão de tudo, do conforto dele aqui na cidade, para ir para a Nigéria atender pessoas carentes. Aí você fala: isso é chamado. O que eu faço aqui não é nada não, isso aqui é conversa. Aquele cara é casca grossa, aquele cara é macho. E a gente fica pensando nisso. Então, se chamado é só isso, é muito distante, é pagar um preço que está maluco. Aí você começa a comparar e você trava, e você não faz aquilo que você tinha que fazer. Se você é um empresário, a sua vocação é glorificar a Deus por meio da sua empresa. Se você é um dentista, você glorifica a Deus atendendo seus pacientes, e você vai ser luz naquele ambiente, e fazer diferença em quem você atende. Se você é um atleta, você vai glorificar a Deus por meio das competições que você exerce, pelo seu testemunho. Essa é a sua carreira, e isso tem que estar bem claro para nós. O seu chamado é pessoal e intransferível. E o quarto ponto é que a vocação, ela é um ministério. A vocação é um ministério. O seu chamado é um serviço a Deus. Nós somos chamados para ser luz. Você é chamado para ser luz. O que você tem na sua vida, o que Deus te deu, tudo aquilo que você tem, o que você pode fazer diferença com o que você tem recebido de Deus? A sua experiência de vida, os seus recursos, os seus talentos, as suas habilidades, os seus dons.
O que você pode fazer com o que Deus tem te dado? Se alguém tiver essa pergunta, cara, qual é o legado que você vai deixar depois que você morrer? Muitas vezes a gente escuta uma resposta assim: cara, o que eu queria deixar quando eu morrer era deixar minha família confortável, deixar bens acumulados para as pessoas que vão ficar. Mas um cristão não pode responder só isso. Esse não pode ser o propósito principal da sua vida. Isso aí tem que ser secundário. Lógico que qualquer um quer deixar a sua família confortável. Mas focar apenas no seu conforto, focar apenas em realizações pessoais, é estar fora da sua função. Quando nós estamos fora do propósito, nós estamos nos machucando no processo. Por exemplo, você cria um microfone, como esse aqui na minha mão, e em vez de usar ele para poder aqui, para falar, você usa ele como peso de papel, ou você usa ele para escorar uma porta. Ele está fora da sua função. Isso vai estragar o microfone, isso vai deformá-lo. E quando isso acontece conosco, quando nós também estamos fora do propósito de Deus para nossas vidas, isso nos transforma em outra coisa, que não era o plano inicial de Deus. Isso não nos realiza, não nos satisfaz. Quando você está fora, tudo que você faz, mesmo que seja bem sucedido, ao olhar da sociedade, fala, cara, aquele cara é bem sucedido, ele ganha bem, ele tem reconhecimento, ele alcançou o topo lá da cadeia da carreira dele, ele tem bens, recursos, faz viagens, conhece pessoas, cara, esse cara é realizado. Mas se ele não tiver um propósito de Deus, se essa não for a vocação, isso não dá satisfação. Você não se sente pleno. Você fica correndo atrás de algo que você não sabe o que é, e é isso. É um vazio que só vai ser preenchido quando você estiver no centro da vontade de Deus. Muitas vezes, quando nós escutamos primeira vez o chamado de Deus, Deus te chama, cara, eu quero que você faça isso no seu ambiente de trabalho, na sua profissão. Estou te chamando para determinada profissão e eu quero que você faça isso. A princípio, vai te criar um desconforto. Você vai se sentir mal. Ai, cara, que pesado, eu não sei se eu dou conta, é demais para mim. Eu já não dou conta nem de mim mesmo, é tanto problema e tal. E ainda tenho que pensar em outras pessoas, no reino, cara, é demais, não é para mim não. Isso é desconfortável à primeira vista. Porque nós acabamos só pensando em nós mesmos. É muito mais confortável, é mais seguro. Mas não é o que Jesus tem para nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não tem como esconder uma cidade iluminada. E também ninguém acende uma candeia, ninguém acende uma vela e coloca debaixo de uma vasilha. Não. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Nós fomos feitos para ser luz. Deixar o seu telefone fora do gancho, ou deixar ele lá no gancho tocando, e você não atender, é você não só estar no escuro como você está agora, mas é você fazer parte do escuro. E você está fora do propósito que Deus te criou. Algumas pessoas receberam alguns elementos. Eu queria pedir para que você tivesse com o isqueiro e a vela, você pudesse acender agora. E a gente vai fazer uma metáfora em relação a isso. Ficar meio show de rock. Então você que está com vela, ajuda aí o pessoal que está com isqueiro. Ajuda o pessoal da vela a acender. E você que está com lanterna, pode acender também sua lanterna. E quem tem celular com lanterna, pode acender também seu celular com a lanterna. É isso. É isso que Deus quer para a sua igreja. Dá uma olhada ao redor, olha para trás, como está, nesse ambiente escuro, iluminando. Às vezes sua luz é pequenininha aqui, é uma luz de isqueiro. Mas no breu, nas trevas, cara, o impacto que tem isso. A luzinha do seu celular, a luzinha da sua lanterna. Atender o chamado de Deus é isso. Entender o seu propósito é isso. É isso que você está fazendo agora. É ser luz em meio às trevas.
É viver uma causa maior do que nós mesmos. É viver um chamado de Deus. Quando você vive aquilo que Deus tem para você, cara, isso muda a maneira que você enxerga tudo. Muda a maneira que você enxerga o seu trabalho. Você já não vai mais para o seu trabalho só para poder receber o seu salário ou para cumprir lá uma função. Não, tem um propósito, tem uma causa. Maior do que você, maior que o seu conforto. Isso muda as pessoas que estão ao seu redor. Viver o chamado é queimar o coração por uma causa. Como o profeta Neemias, lembra o profeta Neemias? Ele estava morando em outro país, em outra região, mas o coração dele estava perturbado, porque o seu povo estava destruído, sua cidade estava destruída, e o coração dele queimou por uma causa. Ele morava no palácio, ele estava muito bem confortável, mas Deus falou: não, Neemias, a sua causa não é essa. E Deus colocou nele uma paixão e uma coragem, e ele foi cumprir o propósito dele. Ele voltou para sua cidade e reergueu as muralhas de Jerusalém, e tudo isso porque o coração dele queimava por algo maior do que ele mesmo. Ele poderia viver muito bem, confortavelmente, a vida inteira no seu palácio lá, mas o coração dele queimou por algo. E a gente vê na Bíblia diversos outros homens que abriram mão do seu conforto, abriram mão da sua vida para atender a um chamado de Deus. Quando nós entendemos isso, quando você experimenta isso, no começo, que nem eu falei para você, não é fácil. Eu demorei 3 anos para estar aqui onde eu estou. Quando Deus me chamou pela primeira vez, eu falei: não, está viajando, nada a ver. É porque eu estava sensível no culto, o pastor falou, então alguém falou uma coisa, não, deixa passar, estou viajando. E aí foi 3 anos martelando dia após dia, e aquele negócio foi começando, aquela pontinha que me deixava desconfortável começou a crescer no meu coração, começou a crescer, e foi tornando insuportável, e eu já não parava de pensar naquele negócio, e teve um momento que, em vez de eu falar assim, não quero, eu falei: será? E daqui a pouco, tomara que seja. Eu falo: cara, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero, e eu entrei para o ministério. Mas eu não estou dizendo que você também, com você, vai ser da mesma maneira que aconteceu comigo. Deus mudou a minha vocação, eu tinha meu emprego, eu tinha meu plano, e era um bom plano, mas não era o plano de Deus. Alguns de vocês Deus vai levantar para o ministério, e Deus tem, e eu acho que tem levantado poucas pessoas aqui. Nossa igreja precisa de mais pessoas levantando para ser pastores, missionários, servos de Deus, mas a grande maioria vai servir, vai fazer diferença e vai ser luz aonde você está, no seu trabalho. Se Deus chamou para ser um empresário, você vai fazer uma loucura lá na tua empresa para servir a Deus, para fazer diferença no reino. Quantos aqui participaram do Summit? Quantos participaram do Summit? Lembra daqueles vídeos? Obrigado, pode baixar a mão. Deus abençoe. Já valeu como apelo. Conta aí o pessoal para o pastor Pedro. Uma galera levantou a mão. No Summit, tinha uns vídeos que eram muito legais. Cara, eu ficava emocionado toda vez que eu via. De homens que, depois de muita idade, já trabalhando nos seus ministérios, Deus revelava a eles o propósito da vida deles, a vocação. E os caras usavam o trabalho deles e revolucionavam uma cidade inteira. Na empresinha dele lá, cara, comecei a fazer isso, e comecei a ajudar pessoas carentes, ou comecei a usar os meus talentos na minha igreja, e aquilo, cara, bombou, explodiu, e hoje a minha cidade conhece a Jesus por conta de que eu atendi o meu chamado. Aí isso muda a maneira que você faz tudo, isso muda a maneira que você serve aqui na igreja. Olha o tanto de gente que tem aqui. Quantos aqui são voluntários eficientes, que ralam, que são apaixonados por isso? Temos vários aqui. Nossa igreja é uma igreja muito boa de voluntariado, mas, sei lá, não deve chegar a 50%. Imagina se fosse um número muito maior, 80%, 100%. O que nós poderíamos fazer aqui em Brasília, numa cidade tão fria para o evangelho? Isso muda a maneira que você serve no seu ministério. Eu falo muitas vezes, quando eu atendo jovens e adolescentes, falo que hoje em dia existe um negócio chamado muleta ministerial. Então você dá o seu nome para trabalhar no ministério, vou trabalhar na mídia. Mas seu coração não queima por isso. Não é a sua causa, não é a sua vocação. Você vem uma vez por mês escalado só para cumprir tabela, para ninguém te encher o saco. Se alguém te perguntar: qual é o seu ministério? Estou na mídia, estou de boa, não me chama para mais nada. Não, tá bom, vou chamar outra pessoa. Mas seu coração não queima por isso. Você não quer chegar lá, você não quer estudar, você não quer aprimorar, você não consegue compreender os frutos do seu trabalho de passar isso aqui. Como eu dependo do Gesi trabalhando lá?
E como ele faz bem feito o que ele faz ali, para a glória de Deus. Ele entende aquilo, que ele participa comigo do que eu estou fazendo aqui, e que o nome de Jesus é conhecido por meio do trabalho dele. Quem está lá fora no estacionamento, recebendo bem, isso faz diferença, isso complementa. Isso é ser igreja, isso é entender seu chamado, sua vocação. E você não trabalha de diferente. Não é um fato para você ser escalado. Não, eu vou, cara. E se te pede uma coisa, você faz a mais. Não, eu pensei, eu estou sonhando. Porque seu coração queima por aquilo. E aí você traz suas experiências de fora, os seus talentos, e eu quero aplicar na igreja. Eu tenho um amigo chamado Tiaguinho, é um louro de 1,50 m. E ele não sabe fazer nada, mal sabe falar, mas sabe lutar. E ele usou o talento dele, ele usou a paixão dele e criou o Luta Mais. E o Luta Mais é conhecido por Brasília toda. Vai em qualquer academia e pergunta o que é Luta Mais. É o ministério do baixinho lourinho. Porque o cara entendeu o chamado de Deus. Eu vou fazer o que eu gosto, que eu sou apaixonado. E pergunta para ele se é um fardo. Não, é uma paixão, é um prazer. Então, é isso que Deus tem para você nessa série. Te ajudar a compreender o propósito da sua vida. Porque depois que você experimenta isso, isso muda tudo. Muda a maneira de ser para o seu trabalho. Não vai ser mais um fardo e trabalhar pensando, você passa o ano todo esperando as férias. Aí você aproveita as férias e já passa esperando as próximas férias. Às vezes nós somos assim. Às vezes você quer entrar num concurso público só para ter estabilidade, conforto, mas não é isso que Deus tem para você. E ao olhar da sociedade, você vai estar num bom concurso, ganhando um bom salário, mas você não vai estar satisfeito ainda. Está faltando alguma coisa. E você fica se coçando, o que é? Eu não sei o que eu faço. É porque não era para estar ali. Eu acredito que tem muitas pessoas vocacionadas para o serviço público, nós precisamos de bons servidores, mas não é para todo mundo. Então, quando nós experimentamos isso, isso nos muda, isso transforma. E depois que você experimenta isso, qualquer coisa que não seja a vontade de Deus é pouco. Você eu não consigo imaginar fazendo outra coisa do que eu faço hoje. Se eu tivesse num emprego que me pagasse 10 vezes mais, eu ia me sentir como se fosse um cavalo preso. Porque essa não é a minha corrida, essa não é a minha carreira. Não foi para isso que Deus me chamou. E quando você atende, você fala igual Paulo. Para mim não importa mais nada, não importa a minha vida. Eu só quero completar a carreira que Jesus me deu para a glória de Deus. Amém? E é isso que Deus tem para você. A vocação é para você, é para mim. E o mais rápido que você entender isso, e o mais rápido que você disser, eis-me aqui, Senhor, eu atendo o teu chamado. Eu não vou mais lutar contra isso. Eu demorei 3 anos. O problema não é o tempo que demora para você entender. Às vezes você precisa de um tempo para pensar mesmo, para meditar, para buscar o discernimento de Deus. Mas às vezes você já sabe o que é, e você tem fugido. Não, não é isso. Às vezes alguns de vocês, Deus tem chamado para ser missionários. Profissionais missionários. Hoje, como é importante termos profissionais que vão para outros lugares e transformam, impactam uma região com seus talentos. Bons empresários. O cara é um excelente empresário e vai para uma região que é pobre e lá ele muda a história daquela cidade através do talento dele. Viver o chamado é ser luz. Viver o chamado é ser exatamente o que o Senhor sonhou para a sua vida. Amém? Eu queria orar por você. Queria que você pudesse fechar os seus olhos. Não tem nada melhor do que viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Queria que você pudesse pensar agora, meditar um pouco. Talvez Deus já falou contigo, talvez enquanto eu estava falando aqui, contando toda essa história, falando sobre o exemplo de Paulo, você estava pensando, caramba, existe um chamado na minha vida adormecido. Deus tem um plano, um propósito que talvez eu sei o que seja. Ou talvez realmente você não sabe, mas tenta procurar, buscar no seu coração o que faz ele queimar. Pelo que você se apaixona? O que te move? Qual é a causa que vale a pena morrer?
Qual é a causa que torna a sua vida menor? Porque se nós vivemos só por nós, quando nós morremos, só teremos nós mesmos para apresentar a Deus. Mas quando nós vivemos por algo maior do que nós, quando nós chegarmos para Deus, vamos oferecer muito mais do que nós mesmos. E é isso que Deus tem para a sua vida.